A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam firmes e fortes nessa caminhada. Bom, o que eu tenho notado é que muitas pessoas deixam o medo falar mais alto do que a fé. Claro que nesse momento isso é muito compreensivo, porque quando o deserto inicia-se na nossa vida, é algo tudo novo, né? É um caminho ao qual você nunca tinha caminhado. Então, você tem que reaprender a viver nesse deserto. E muitas vezes vem o medo, vem a dúvida, vem o tempo de escuridão. E confiar em Deus é fundamental, porque muitos rodam no deserto por deixar o medo falar mais alto do que a fé. Então vamos lá. Em Salmos 56, versos 11, o salmista escreve: Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Esse é um testemunho maravilhoso da confiança em Deus, né? Que a confiança dele está em Deus e quer dizer que nenhum homem pode fazer nada porque Deus está acima de todos os homens, né? Aqui o salmista ele diz que independente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. Olha que coisa mais linda. Então o segredo é superar o medo, vencê-lo, né? E essa confiança total nós só encontramos em Deus. Então, confiar em Deus é você se entregar totalmente, completamente ao Senhor, deixando todos os medos para trás, deixando todas as dúvidas, é voltar no prumo de Deus. Bom, eu vejo muitos comentários, nem todos dá para eu responder, mas alguns eu consigo responder. E neles eu vejo assim, a pessoa fala, Sol, eu tô com medo, já tô cansada, não consigo mais caminhar. Ou outras falam, Sol, já tem tantos anos que eu luto e não consigo prosseguir mais. E vocês percebem que essas pessoas estão tomadas pelo medo. Medo do quê? Primeira coisa, medo que o tempo passe e que a pessoa não consiga vitória. Medo que esse tempo se estenda muito mais e a idade chega. Muitas pessoas, como já tem um tempo no deserto, fica com medo disso. Medo que o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Medo da família. Medo de passar algum tipo de necessidade. Então vocês percebem que o medo ele fala muito mais alto que a fé. E eu sei porque eu já passei isso. Quem que está no deserto, quem já esteve no deserto, não acordou à noite, né? Sabe assim, quando você parece sair daquele pesadelo, você acorda com medo, ansiedade à flor da pele, coração disparado, aquele ataque cardíaco, e você não sabe o que está acontecendo, vem aquele medo, né? E o inimigo sopra mais que você tem que ter medo, que tudo na tua vida está desmoronando. É horrível, é uma sensação terrível, assombrosa. Mas eu falo para vocês, o medo nada mais é do que a falta de coragem, né? É a falta de coragem. Ah, só, mas você está dizendo que é fácil. Não, não é. Não é, porque se nós não vencemos o medo, a gente não consegue prosseguir. Se nós não encararmos esse medo de frente, a gente vai estacionando e nós vamos sendo vencidos por ele. Nós vamos sendo vencidos por esse medo que nós não enxergamos, mas que nos assola todos os dias, principalmente no deserto. Isaías 41:10, né, é uma palavra assim que me encoraja demais. Isaías foi uma palavra assim do meu deserto, foi uma palavra que mudou a minha vida. E na parte que o Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, né? Nessa parte é uma parte de confiança plena, uma confiança total. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando o Senhor fala na justiça, a justiça dele é implacável. A justiça dele é eficaz. Muitas vezes a gente quer pagar o mal com o mal, mas o Senhor é o Deus da justiça e ele vem ao nosso encontro. Quando a gente fala, coloque a sua confiança em Deus, a gente está dizendo que é para você descansar no Senhor, deixar que Ele faça a justiça na tua vida, independente do que aconteça. Porque nós sabemos que toda a justiça de Deus, ela vem através dos frutos que foram plantados. Então, se você plantou uma boa semente num terreno fértil, você pode ter certeza que haverá frutos. Então, não se preocupe, né? Quem planta, colhe. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Isso aí não tem como. Isso aí é lei da vida, leis do universo. Não tem como a gente fugir disso. Então, muita gente tem que avaliar e ver o que está plantando. Se você plantar o medo, é o medo que você vai colher. Se você plantar a coragem, o amor, é isso que você vai colher. Então, hoje, vamos plantar a coragem, mesmo que você não a encontre. Tem pessoas que vivem no medo, né? Elas vivem com medo de tudo, do que está acontecendo, né? Às vezes nem aconteceu, mas o medo é tanto que ela já sente aquilo que para ela, na cabeça dela, vai acontecer. Tem pessoas que falam, ai, mas e se o meu marido, e se, fica nesse se, né? E eu já pergunto para a pessoa, tá, mas não aconteceu ainda, você já está olhando lá na frente. Mas nós entendemos que por conta das decepções, de tudo que a pessoa está passando, o medo está sobrepondo aquilo que tinha que ser a confiança no Senhor. Mas o Senhor nos encoraja, assim como Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Assim como o Senhor falou com Daniel, né? Quando Daniel orava e nada do Senhor aparecer, então o anjo disse, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. É linda essa parte, né? Então, o Senhor ouve a nossa oração. Essa parte do Daniel está em Daniel 10:12, tá? Quando o anjo do Senhor encoraja Daniel, que estava muito abatido. Então, se hoje você está abatida, saiba que o Senhor é contigo. E o Senhor tem escutado os seus clamores, as suas orações. O Senhor tem colocado paz, mesmo em meio às tribulações. Muitas pessoas falam, nossa, eu não consigo sentir Deus, Deus não fala comigo. Deus fala conosco a todo momento. A todo momento. É que a nossa mente está tão dispersa que não consegue entender. O Senhor fala comigo de diversas formas. Eu sempre falo que a natureza é um lugar que eu olho e eu vejo a presença de Deus. Sabe aquela fruta frutífera, aquele pé de manga, ou aquele pé de acerola, onde caem as plantinhas no chão, né? Caem os frutos e aquela semente vai germinando naquele solo e depois aquela árvore vai crescendo e dando frutos, outros frutos. Você pensa, como o Senhor é perfeito, como a natureza é perfeita. Quando você vê um passarinho sobrevoando o céu, gente, como pode, né? É o que o Senhor fala, né? Eles não plantam, mas são alimentados diariamente. O Senhor prepara o alimento para ele diariamente, para os passarinhos. Em toda a sua natureza perfeita. Então eu falo, não temam, não deixe que o medo sobreponha a razão, não deixe que o medo preencha o teu coração. Se fortaleça no Senhor. Em 1 João, no 4:18, diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, ninguém é perfeito, o Senhor entende, sabe disso. Mas por isso, Ele nos encoraja a vencer o medo. Ele nos encoraja a superar o medo. Eu acho que superar uma fase difícil é o melhor a se fazer. Esquece, muitas pessoas estão pensando em restauração 24 horas por dia.
não consegue ter uma vida, não consegue pensar em algo que não seja isso. Só que isso está te corroendo, isso está te matando. Então, para um pouco, deixa o medo de lado, busca o Senhor. Senhor, eu estou aqui, esse é o meu desejo, mas enquanto isso, Senhor, eu quero viver, eu quero ser feliz. Nós podemos ser felizes em toda e qualquer situação, né? Então, 1 João nos diz isso, 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, vamos nos aperfeiçoar no amor. Quanto mais amor, menos medo. Porém, o primeiro amor tem que ser para com o Pai, né? Deus é o nosso primeiro amor. Depois, para conosco mesmo. Se nós não nos amarmos, como nós vamos amar o outro? Como nós vamos proceder e levar o amor? Tem muitas pessoas que estão com a autoestima baixíssima, porque não se vê capaz de superar uma perda, não se vê capaz de seguir em frente depois de um baque, não se vê capaz de ser feliz. Todo mundo pode ser feliz, menos ela. Todo mundo está bem, menos ele. Não é assim? Então não seja assim. Se você for homem, hoje você está buscando a restauração do seu lar, não tenha medo. Você vai superar tudo isso e o Senhor vai proporcionar para você uma vida diferente, com você sendo cabeça do lar, com você amando sua esposa, seus filhos e todos juntos. Mas não tenha medo de buscar por isso. Não pense, não vai dar certo. Não tem pessoa assim que tudo que você fala, eu vou fazer isso. A pessoa fala, não, mas é muito difícil. Nossa, isso é muito complicado, você tem que fazer isso, aquilo. A pessoa fala tanta coisa que já te desanima. Ou senão você tem um projeto, né? Olha, esse projeto aqui que eu estou fazendo, às vezes é do teu trabalho, às vezes a pessoa fala, nossa, mas não vai dar certo não. Olha, hoje em dia o país está difícil, esse coronavírus, aí tem tanta coisa, a pessoa já mata o seu sonho antes. Então não deixe se abater pelo que o outro fala, não deixe se abater por causa de alguém que não conhece suas lutas, fale para você algo. Se inspire no Senhor, na perfeição e no amor de Deus, né? Tá falando assim que o perfeito amor lança fora o medo. E quem não está aperfeiçoado no amor não consegue seguir. Então nós temos que estar, porque se nós não amássemos, ninguém estaria aqui buscando pela família, pelo esposo, pela esposa, né? Para quê? Passar por tudo isso. Eu sempre falo que isso é uma escolha muitas vezes muito difícil, né? Não são todos que aguentam. Às vezes a pessoa até na dor ela fala ali que ela vai buscar e depois ela desiste, porque eu falo que é uma luta solitária, que você tem que estar preparado para aguentar tudo que for vir. Porém, se você estiver alicerçado na palavra do Senhor, você tem a segurança e a justiça que o Senhor já te disse que a justiça é dele, não há o que temer, né? Confiar em Deus é você recusar todos os outros subterfúgios para você parar na caminhada. Não aceito, eu vou continuar. A minha confiança é em Deus. Então, você negar todos para buscar o Senhor é o primeiro passo. Às vezes nós estamos mais tristes mesmo, né? Tem alguma lembrança, algo que remeta a sua mente lá ao passado, algo que você viveu e vem aquela tristeza. Porém, isso não pode ser alimentado, porque o medo ele tem que sair da tua vida. Então, você estar triste é um estado ali passageiro, né? Assim como o medo também tem que ser um estado passageiro. A coragem de buscar pelo teu casamento, a coragem de buscar pela tua família, ela tem que se sobressair a esse medo. Não alimente o medo, não alimente a tristeza. Eu sempre falo que tem pessoas assim que elas querem estar tristes e querem aquele consolo, não fica assim, não fica triste não, e você vai alimentando aquela tristeza e a pessoa está mais triste, Não, levante sua cabeça, você é guerreiro, você é guerreira, você não chegou aqui à toa, né? Eu sempre falava que eu não queria nadar e morrer na praia, você não vai morrer na praia, você vai sim navegar por esse mar, você vai ser feliz. O salmista diz isso, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem?
Nada. Porque quando o Senhor manda, quando o Senhor determina, quando o Senhor faz o milagre, não há ninguém que possa impedir. É algo sobrenatural. E nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Espiritualmente falando, nós temos que viver o mundo espiritual muito mais do que o nosso mundo físico aqui. Porque no mundo espiritual nós temos a esperança. No mundo espiritual nós sabemos que há batalha sim, mas que Deus vence todas e a nossa confiança tem que estar em Deus. Então confia, recuse qualquer outro subterfúgio para alimentar o medo. Recuse qualquer outra coisa que venha falar que seu Deus não é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Ele faz milagre, ele continua fazendo. Não deixa que o medo seja maior do que a sua fé. O medo, ele pode existir sim na caminhada, porém ali no início. Eu não conheço ninguém que passou pelo deserto e não sentiu medo. Porém esse medo foi vencido. A pessoa se fortaleceu, a pessoa se blindou. Ela adentrou ali no mundo espiritual, ela se guiou pela palavra do Senhor, ela viveu o que estava ali, determinando a palavra do Senhor, e ela venceu. Então, tenham isso na mente. O meu medo é menor do que a minha confiança em Deus. O meu medo vai ser inexistente, porque hoje eu enterro o meu medo. O meu medo ficou para trás, porque a minha confiança segue firme, a passos largos, na justiça do Senhor, e não há o que temer. Em Deus ponho a minha confiança, e não temerei, não terei medo. O que me pode fazer o homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo por mim. Deus pode restaurar o meu casamento, Deus pode trazer meu esposo, minha esposa de volta, o Senhor pode restaurar a vida dos meus filhos e o Senhor pode arrancar o medo do coração de quem Ele quiser, mas para isso eu farei a minha parte. O medo não vai sobressair a coragem que eu tenho de vencer. O medo não vai atrapalhar os planos que Deus tem para mim e os planos que o Senhor tem para a minha família. O medo se foi. E é assim que você vai seguir. Sem medo, confiante, e o resto o Senhor fará. Pode ter certeza que o Senhor fará. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.